nós vamos partir agora para saber como que nós vamos alterar a caneta. Como que nós vamos, por exemplo, ó, a matrícula é essa. Só que a tampa que nós estamos levando é essa daqui. E aí nós temos que alterar. Nós temos que alterar a caneta, a matrícula ou a transcrição. Para quê? Uma vez que a gente retifique a matrícula que era essa daqui, ó. Olha a matrícula aqui na mão do professor. Ela passa a ser essa daqui. Essa retificação, então assim, ó, alteração, eu vou pegar aqui, ó. Imagine aqui são, ó, as duas canetas. Essa é a matrícula. A matrícula que está errada é essa caneta. Eu tenho que transformar, através da retificação, essa caneta nessa daqui. A primeira informação importante para você que está aqui comigo é o seguinte. Você, advogado, você, advogada, é que vai decidir se você vai fazer essa retificação, essa alteração das canetas, para que você visualize as canetas e entenda que a retificação é isso. Você que vai decidir se você faz judicialmente ou extrajudicialmente. Não existe qualquer tipo de retificação de matrícula que possa ser somente extrajudicial, como tem esse tabu. Então vem aqui comigo. A primeira lição de hoje, a primeira coisa que você vai sair dessa aula sabendo e nunca mais vai aceitar isso. Muitos casos, quando buscamos retificar uma matrícula no cartório de registro de imóveis, o cartório diz, esse tipo de retificação só pode ser judicial. É mentira, não é verdade. Discorde disso. Professor, como que eu discordo, professor? Com fundamento jurídico, querido aluno, querida aluna. Artigo 212, anota aí. Ele é claro, ele é nítido. E você nunca mais vai aceitar um coraçãozinho peludo te empurrar para o fórum para fazer uma alteração de matrícula ou transcrição. E o professor fundamenta isso para você aqui. Eu leio. Se o registro ou averbação for omissa, imprecisa ou não expressar a verdade. Agora presta atenção, querido aluno, querida aluna. A retificação, que é o que é o nosso tema, a gente está trocando, a gente está retificando, é essa caneta, mas eu quero transformar a matrícula nessa caneta. A retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo, não está falando fórum, previsto no artigo 213, que a gente vai trabalhar. Aí presta atenção, vírgula, facultado, ou seja, eu quero, o advogado ou advogada, não, eu não quero fazer com esse oficial do registro de imóveis. Se o advogado ou advogada decidir que quer fazer judicial, a decisão é do advogado ou advogada, não é imposição do oficial, porque a regra é o cartório. O cartório onde tem o registro, ele que retifique. Mas tem muito coraçãozinho peludo que vai falar, não, esse tipo de retificação é só no fórum. E aí você vai falar, não. Artigo 212, é facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. O que eu quero dizer? Presta atenção aqui comigo. A regra é diretamente no cartório, para ser mais rápido, para não demorar tanto tempo. Isso está previsto no artigo 212. Então, o primeiro passo que você tem que saber, querido aluno, aluna, advogado, é que a regra é que você vai fazer diretamente no cartório e não vai aceitar. Não, esse tipo de retificação é só judicial. Você vai falar, não, eu sei o que eu estou querendo. Eu sei, eu tenho noção do caminho da retificação. E o primeiro passo, eu tenho certeza, confiança, estou embasado em lei, artigo 212, que é aqui mesmo no cartório que a gente vai retificar
Não é no fórum, não. Porque no fórum, muitas vezes, nem tem juiz. Né? Só vem juiz substituto, que vai demorar horrores uma retificação simples. Então, você, querido aluno, querida aluna, é o primeiro passo. É falar para ele, não. Não é lá no fórum essa retificação. E aí, vem o outro artigo importante para você saber tudo. É o artigo 213, 213. Nós vimos que o 212 dá para o advogado, dá para a advogada a escolha do procedimento ser judicial ou extrajudicial. Qual que é a regra? Fala para mim assim, ó. A regra é judicial. Vamos lá. Querido aluno, querida aluna. Qual que é a regra da retificação de registro de imóveis? Eu faço no fórum ou no cartório? No cartório. Essa é a regra. E é isso que a gente tem que devolver para os cartórios, porque eu trabalhei 20 anos, eu fui chefe de uma vara de registros públicos e recebia lá 10, 12, 15 retificações, das mais simples às mais complexas. Mas todas, inclusive as mais complexas, deveriam ser resolvidas lá no próprio cartório, o que seria muito mais rápido, muito mais fácil para a própria parte, para o próprio advogado. Então, você que está aqui comigo, é a primeira situação que você não vai mais aceitar. Esse empurrar para a justiça. Ah, mas eu não vou receber a retificação. Eu vou fazer uma reclamação sua para o juiz corregedor. Eu vou fazer uma reclamação sua no juiz corregedor, na ouvidoria do Tribunal de Justiça, na corregedoria do Tribunal de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, e eu, que sou aluno do professor Marcel Rulli, eu faço parte da Comissão de Direito Notarial, Registral e Imobiliário da OAB, da minha respectiva subseção. Eu vou pedir para minha comissão oficiar ao Tribunal de Justiça, ao corregedor, à corregedoria, ao CNJ, providências contra este cartório, que simplesmente se nega a fazer uma simples retificação de matrícula diretamente aqui, empurrando tudo para o fórum, para abarrotar mais ainda o Poder Judiciário, que já é abarrotado. Não faz sentido algum, senhor cartorário, empurrar coisas para um fórum que já está tão abarrotado que já não dá conta de nada, quase. Segundo ponto, professor, eu vou fazer a retificação. O que eu vou precisar? Você vai precisar conhecer o artigo 213. No artigo 213, nós temos, olha só que interessante aqui, nós temos dois incisos. E aqui eu vou contar um absurdo do absurdo para vocês. O inciso número 1, querido aluno advogado, querida aluna advogado, o inciso número 1 da própria lei de registros públicos, ele fala que muitas das retificações poderia ter sido realizada de ofício pelo próprio cartório. Pasmem isso, pasmem. E por que eu estou dizendo isso? Porque dá tristeza. Você pegar um caso de retificação, imagina assim, ó, que a parte teve que fazer um requerimento que o cartório empurrou para o judicial. Quando era um caso que não precisava nem de requerimento e muito menos de parar no fórum, porque era um caso que o cartório poderia ter feito diretamente, sem sequer a parte ter pedido. Eu dou um exemplo. Artigo 213, me permito a leitura, queridos alunos, queridas alunas. O 213 fala assim para nós. O oficial do registro de imóveis, né, o oficial, retificará o registro ou a verbação, inciso 1, presta atenção, de ofício ou a requerimento do interessado, nos casos de omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. Lembra? O que era o título? Fala, a tampa da caneta. Tá, vamos aqui. O que era o título? A tampa da caneta. O cartório deve fazer de ofício
Quando houver omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título, o título é a tampa da caneta. Indicação ou atualização de confrontação, alteração de denominação de logradouro público, vulgo rua, comprovada por documento oficial, a lei do município que alterou a rua, retificação que visa a indicação de rumos, ângulos de deflexão e inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais, erro simples lá, alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro. Já vi casos desse parar num fórum, demorar 2 anos, 3 anos, algo que poderia ter sido feito de ofício. Isso me dói o coração. Inserção, modificação de dados de qualificação pessoal das partes. Olha só, comprovada por documentos oficiais, o cara era solteiro, agora ele se casou, você protocola lá a certidão de casamento só para alterar, agora ele é casado. Ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas. Então, o artigo 213, inciso 1, ele traz as possibilidades para nós de que o cartório deveria fazer de ofício. De ofício. Se ele não fez, você provoca o cartório. Olha, altera o nome da rua. Olha, altera o vizinho, não é mais o João, é o José. Olha a matrícula do lado. O João vendeu para o José. Coloque que o vizinho é o José. Parece bobeira isso daqui, mas vocês sabem, quem se depara no dia a dia de cartório é cheio de pelos, né? É o coraçãozinho peludo procurando pelo em ovo para te devolver, para te exigir coisas. Tá tudo bem quando eles têm razão, ok? É a função deles qualificar o título. Mas muitas vezes há um exagero. E aí, quando você cai num exagero, que o cara te empurra para o fórum, que vai demorar anos no fórum, uma retificação que poderia ter sido feita em 1 mês, no máximo 60 dias diretamente no cartório, não faz sentido nenhum se submeter a isso.